Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade, né, às famílias dos 250.066 brasileiros que perderam as suas vidas infectados com o novo vírus. As vítimas da Covid-19 são pessoas, elas não são números. E entristece ver o seu sofrimento instrumentalizado como uma crítica política. Um dos pais do socialismo, o tirano Joseph Stalin, ele disse uma vez que a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões, uma estatística. Vamos lá. Estudo global mais amplo sobre a letalidade da Covid-19 foi publicado em outubro de 2020 no boletim da OMS, Organização Mundial da Saúde. Esse trabalho ele foi capitaneado pelo imunologista Dr. John Ioannidis, na verdade, eu sempre erro essa pronúncia. Ele é catedrático da Universidade de Stanford e um dos 10 cientistas mais citados no mundo. A conclusão do estudo é de que a taxa de letalidade por infecção pelo novo coronavírus é de 0,23%. Isso significa que a cada 10 mil pacientes de Covid-19, 23 irão a óbito. Essa mortalidade ela cai drasticamente em pessoas abaixo de 70 anos. 0,05% dos pacientes até 69 anos morrem ao contrair o novo vírus. Então, traduzindo isso em números absolutos, a cada 10 mil infectados, 5 óbitos. Essa taxa de letalidade por infecção é bem menor do que as estimativas iniciais sobre Covid-19, inicialmente projetadas aí na casa de 4%, inclusive por esse cientista. E aqui no Brasil, após análise dos dados de 133 cidades ao redor do país, com uma ampla amostra de 24.995 pacientes, o estudo concluiu que a letalidade por infecção da Covid-19 em território nacional é de 0,27% na população geral e 0,09% na população abaixo de 70 anos, ou seja, 9 mortes a cada 10 mil enfermos até 69 anos. Então, apenas para efeito de uma comparação ilustrativa, em países de alta renda, a letalidade da pneumonia é de 0,20% e a da gripe sazonal é de 0,13%. Então, quando ele foi perguntado pela Folha de São Paulo sobre o impacto do estudo nas políticas de isolamento social, o Dr. John Ioannidis, agora eu acertei, ele afirmou o seguinte, isso foi em outubro, aspas, temos que ser honestos e dizer que não sabemos se medidas restritivas, como isolamento social, quarentena, podem fazer diferença numa direção positiva. Uma taxa de letalidade mais baixa é boa notícia, mas cria também mais ceticismo sobre restrições agressivas, porque há menos a ganhar comparado aos custos sociais, aos custos econômicos e aos custos de saúde dessas medidas. Então, aproveitando a fala desse renomado cientista, vamos falar sobre os custos em vidas humanas do isolamento social horizontal que acarreta necessariamente algum grau de paralisação econômica e de desemprego. Manchete do O Globo. Estudo inédito aponta 31 mil mortes causadas pela recessão econômica no Brasil. De acordo com a pesquisa publicada na Lancet, que é aquela prestigiada revista científica voltada à saúde, as mortes foram em decorrência de efeitos da recessão entre 2012 e 2017 no país. Então, esse é um estudo realizado por médicos e por economistas do Brasil e do Reino Unido, analisando dados de mais de 5 mil cidades brasileiras. Diz a reportagem, os cientistas concluíram que, para cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego, a mortalidade sobe meio ponto percentual. Eu vou repetir isso. Para cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego, a mortalidade sobe meio ponto percentual, isso na população acima de 15 anos. Então, entre 2012 e 2017, a taxa de desemprego subiu de 8,4% para 13,7%. Mas qual que é a nossa situação agora, em decorrência da paralisação econômica? No ano de 2020, segundo as pesquisas amostrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego, que vinha em queda desde 2017, cresceu de 11,9% para 14,1%. Ou seja, 2 pontos percentuais a mais na taxa de desemprego, o que representa, conforme esse reconhecido estudo, 1 ponto percentual a mais na mortalidade. E isso por causa do quê? Do empobrecimento da população. Então, isso é uma verdade científica. Para a população vulnerável, o fique em casa pode significar morra em casa. Então,
Tanto que o diretor-geral da OMS, o Sr. Tedros Adhanom, afirmou o seguinte, aspas, as autoridades devem considerar que em alguns países e comunidades as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos involuntários. Aí vem o enviado especial da OMS para a Covid, que é o Dr. David Nabarro. Ele é ainda mais claro, ele diz o seguinte, nós da Organização Mundial da Saúde não defendemos o confinamento como principal meio de controle desse vírus. E percebam que tudo que eu citei até agora se deu ano passado, quando ainda havia alguma incerteza sobre o quê? Sobre o custo-benefício do isolamento social. Como disse ano passado, a própria porta-voz da OMS, a senhora Margaret Ann Harris, ela disse o seguinte, o que sempre dissemos é que os confinamentos podem ajudar a ganhar algum tempo, ou seja, com um vírus altamente infectante, cuja transmissão se dá principalmente em ambientes fechados, o isolamento social, ao diminuir as interações sociais, ele surte efeito por um período curtíssimo e serve para que governos preparem os seus sistemas de saúde. E aqui no Brasil, as autoridades públicas estaduais e municipais que são responsáveis diretas pelo atendimento à população tiveram algumas vantagens. Por exemplo, primeiro, repasses de mais de 78 bilhões de reais do governo federal a título de despesas extraordinárias de enfrentamento à pandemia. E mais de 40% dessa verba não foi gasta, está ainda nos cofres das prefeituras, nos cofres dos governos. Outra vantagem, possibilidade de contratar sem licitação e ainda de obrigar o setor privado a prestar serviços e vender produtos mediante pagamento posterior de justa indenização, por causa da lei da pandemia. Outra vantagem, segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil já era o terceiro país com mais leitos de UTI no mundo e o DataSUS registrou em junho aumento de 47% na quantidade de leitos de terapia intensiva. Mas aí a gente vê manchetes como essa aqui da Folha de São Paulo em outubro. País perde 65% dos leitos de UTI abertos desde o início da pandemia. A gente acompanhou esse movimento, né, esse movimento de desmobilização da saúde, que também englobou o quê? O fechamento dos hospitais de campanha, aquelas obras caríssimas e de pouquíssima utilidade. Então, se sobrou tempo, se sobrou dinheiro, só tem 3 explicações para que brasileiros tenham morrido sem acesso a tratamento nos postos de saúde e nos hospitais municipais e estaduais. Incompetência, negligência e corrupção, ou uma combinação desses fatores. Então aqui a gente já falou sobre a real letalidade da Covid-19, sobre a ineficácia do isolamento social horizontal e sobre a falácia do colapso da rede hospitalar. Mas falta o último tópico, que é a vacinação. Muitas vezes a grande mídia leva o espectador a acreditar que o Brasil é um fracasso, né, no esforço nacional de vacinação. E isso simplesmente não procede. Considerados aí os erros e os acertos, o fato é que o Brasil é hoje o 6º país que mais aplicou doses no mundo. E segundo o consórcio de veículos da imprensa, foram 7.764.000 inoculações ao longo de 44 dias de campanha, o que dá uma média aí de 176 mil vacinas por dia. Mas apesar desse cenário técnico auspicioso, de notícias alvissareiras, o foco de certos influenciadores e até de certos veículos de comunicação parece ser criticar as autoridades públicas mecanicamente, disseminando medo, disseminando desânimo. A Covid-19, ela foi devastadora para a humanidade, foi devastadora para o Brasil, mas hoje as incertezas sobre a pandemia, elas diminuíram. A gente sabe que a letalidade da doença é mais baixa do que o antecipado. A gente sabe que medidas radicais de isolamento social são pouco efetivas para a nossa realidade nacional e têm efeitos colaterais perigosos. A gente sabe que os administradores locais receberam sim verbas e condições jurídicas especiais para prestar serviços dignos de saúde à população e que só, como eu disse, incompetência, negligência e corrupção explicam as falhas nesse atendimento. E a gente sabe que apesar do atropelo do processo científico regular, as vacinas funcionam e o Brasil é um dos líderes mundiais nesse esforço.